Ao longo da história, vários textos antigos foram considerados proibidos, ocultos ou mesmo esquecidos. Entre eles, um dos mais intrigantes é o livro de Enoque, um texto que esteve perdido por séculos e que muitos acreditam conter segredos extraordinários sobre o mundo espiritual, os anjos caídos e o destino da humanidade. Mas por que esse livro foi excluído da maioria das Bíblias cristãs? O que ele revela que pode ter sido considerado perigoso? Este vídeo explora a história e os mistérios desse livro, revelando como ele foi redescoberto nos manuscritos do Mar Morto e por que seu conteúdo continua a intrigar estudiosos e religiosos até hoje. Vamos entender quem foi Enoque, por que ele é uma figura tão singular nas Escrituras e o que seu livro diz sobre temas como os vigilantes, os anjos caídos e as profecias apocalípticas. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão. No final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre os ensinamentos bíblicos e a possível influência desse texto oculto na compreensão da espiritualidade cristã. Agora, para entender melhor essa história, precisamos voltar ao início e conhecer quem foi Enoque, o homem que caminhou com Deus. Quem foi Enoque? O homem que caminhou com Deus. Entre todas as figuras mencionadas na Bíblia, Enoque se destaca como um personagem enigmático e singular. Ele é citado no livro de Gênesis, mas, diferentemente de outras figuras bíblicas, sua história é curta, envolta em mistério e sem detalhes sobre sua morte. A passagem de Gênesis 5:24 afirma: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas quem foi esse homem que andou com Deus e desapareceu sem deixar rastros? De acordo com a tradição judaico-cristã, Enoque era um patriarca antediluviano, bisavô de Noé, e uma das poucas pessoas mencionadas nas Escrituras que não passaram pela morte física. Essa distinção fez com que ele se tornasse um personagem cercado de especulação e reverência. O livro de Enoque, um dos textos atribuídos a ele, expande ainda mais sua história. Nele, Enoque não apenas anda com Deus, mas também é levado aos céus para testemunhar visões grandiosas e receber revelações sobre o destino da humanidade. Esse aspecto sobrenatural de sua história contribuiu para que muitos o vissem como um profeta ou uma figura celestial. A próxima questão que precisamos explorar é: como o livro de Enoque foi redescoberto e qual é a sua história? A redescoberta do livro de Enoque, manuscritos e história. Durante séculos, o livro de Enoque permaneceu perdido para o mundo ocidental. Enquanto o cristianismo rejeitou sua inclusão no cânone bíblico oficial, ele foi preservado na tradição etíope, onde continuou a ser reverenciado como um texto sagrado. No entanto, sua redescoberta moderna ocorreu de forma surpreendente. No século XVIII, exploradores europeus encontraram cópias do livro de Enoque na Etiópia, escritas em ge'ez, a língua litúrgica do cristianismo etíope. Mas foi apenas no século XX que sua relevância foi amplamente reconhecida, quando fragmentos do livro foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma das descobertas arqueológicas mais importantes do mundo, contendo textos bíblicos e apócrifos que datam de mais de 2000 anos atrás. A presença do livro de Enoque entre esses manuscritos reforça sua antiguidade e possível influência sobre o judaísmo e o cristianismo primitivo. Estudiosos modernos, como o teólogo James H. Charlesworth e o historiador George W. E. Nicholsburg, argumentam que o livro de Enoque pode ter influenciado passagens do Novo Testamento, especialmente no que diz respeito à escatologia e ao conceito de um julgamento final. Agora que compreendemos como esse texto antigo foi redescoberto, surge outra questão fundamental. O que exatamente ele contém
e por que seu conteúdo é tão controverso. O conteúdo do livro de Enoque, Anjos Caídos e Profecias. O livro de Enoque é uma coletânea de textos que exploram temas místicos e apocalípticos. Ele é dividido em 5 seções principais, sendo a mais conhecida e impactante o Livro dos Vigilantes. Nessa parte, o texto narra a história dos vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade, mas que acabaram se rebelando contra Deus. Esses anjos caídos, liderados por Senjasa e Azazel, desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, gerando descendentes conhecidos como Nefilins, criaturas gigantes e poderosas. O texto descreve como essa relação proibida corrompeu a humanidade e levou Deus a decretar um julgamento divino. O livro também contém visões sobre o futuro, incluindo um juízo final onde os iníquos serão punidos e os justos recompensados. Essas profecias possuem semelhanças notáveis com o Apocalipse de João, sugerindo uma possível influência desse texto na tradição cristã. Agora que exploramos o conteúdo do livro de Enoque, surge uma pergunta intrigante. Por que ele foi considerado perigoso e excluído do cânone bíblico? Por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? Apesar de sua influência e de ter sido amplamente citado por comunidades judaicas e cristãs primitivas, o livro de Enoque foi excluído do cânone bíblico oficial. Mas quais foram as razões por trás dessa decisão? Uma das principais razões está ligada ao seu conteúdo altamente místico e apocalíptico. O livro descreve realidades celestiais, batalhas espirituais e profecias que diferem significativamente dos textos bíblicos aceitos. Algumas autoridades religiosas podem ter considerado que ele promovia ideias complexas e potencialmente perigosas para a doutrina tradicional. Outro fator crucial foi a rejeição do livro de Enoque por parte dos líderes religiosos judeus. Após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., o judaísmo passou por um processo de consolidação, no qual muitos textos considerados apócrifos foram rejeitados, incluindo o livro de Enoque. Com o tempo, o cristianismo também deixou de lado esse texto, embora alguns pais da igreja tenham demonstrado interesse nele. Além disso, o livro não fazia parte da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento amplamente usada no período do Novo Testamento. Sua ausência dessa coleção influenciou sua exclusão das versões ocidentais da Bíblia. Mesmo com sua exclusão oficial, o livro de Enoque continuou a despertar interesse, especialmente entre estudiosos e grupos esotéricos que veem nele verdades ocultas sobre a espiritualidade e o destino da humanidade. Mas se ele foi rejeitado, por que encontramos referências às suas ideias no Novo Testamento? A influência do livro de Enoque no Novo Testamento. Embora tenha sido excluído do cânone bíblico, há evidências de que o livro de Enoque influenciou diversos escritos do Novo Testamento. Um dos exemplos mais claros dessa influência pode ser encontrado na Epístola de Judas, que cita diretamente trechos do livro de Enoque, Judas 1, 14, 15. A menção de Enoque, que aparece como uma figura central nas tradições judaicas e apócrifas, ressalta sua importância não apenas no contexto da literatura religiosa, mas também como um elo entre os textos sagrados e as ideias que circulavam na época de Cristo. O fato de Judas utilizar essas palavras demonstra que o pensamento de Enoque estava presente na mentalidade dos primeiros cristãos, refletindo uma compreensão espiritual que transcendia as fronteiras do cânone tradicional. Essa influência também é vista em outras passagens do Novo Testamento, onde os temas abordados no livro de Enoque, como o julgamento final e a vinda de um Messias, são reiterados com uma clareza impressionante. Ao aprofundar esses tópicos, o Novo Testamento se conecta com uma visão mais ampla da cosmovisão judaica que permeava o tempo de Jesus, trazendo à tona discussões sobre justiça, redenção e o papel dos anjos,
temas que são recorrentes em Enoque. A intersecção entre o livro de Enoque e os escritos cristãos revela como textos considerados apócrifos podem influenciar diretamente a teologia cristã, levando-nos a refletir sobre a complexidade dos textos sagrados e o papel das influências externas na formação da fé. A ideia de que a Bíblia pode conter mais do que apenas os livros oficialmente reconhecidos desafia a visão convencional e nos convida a explorar mais profundamente as fontes espirituais que moldaram a tradição cristã. A visão de Enoque e a jornada da evolução espiritual. Uma das passagens mais fascinantes e reveladoras do livro de Enoque ocorre quando o próprio Enoque é levado ao alto céu para receber visões sobre os mistérios do cosmos e da espiritualidade. Em uma dessas visões, ele é guiado por anjos através dos diferentes níveis do céu, cada um representando um estágio de purificação e transformação espiritual. Esta viagem simbólica ilustra a jornada do espírito humano, desde a escuridão da ignorância até a luz da iluminação. Enoque, em sua visão, vê seres celestiais que se dedicam a guardar e a purificar as almas. Estes anjos explicam que, assim como o espírito humano passa por diferentes esferas, ele também deve enfrentar provações e desafios para se tornar puro e digno da presença divina. Este conceito de ascensão espiritual, onde cada estágio é uma oportunidade para crescimento e evolução, é central na visão do livro de Enoque, os níveis do céu e a purificação da alma. No livro de Enoque, a jornada de Enoque através dos diferentes níveis do céu não é apenas uma viagem celestial, mas uma metáfora profunda para a evolução espiritual e o processo de purificação da alma. Conforme ele é guiado por anjos, cada nível do céu que Enoque visita representa uma etapa única de transformação espiritual, um estágio necessário para purificar o espírito e aproximá-lo da presença divina. Esses níveis não são apenas físicos, mas também espirituais, cada um simbolizando um aspecto da jornada interior de purificação e autoconhecimento. Primeiro nível, o céu das sombras e das provações. O primeiro nível do céu que Enoque visita é um espaço sombrio, onde as almas dos justos que faleceram aguardam seu julgamento. Esse nível simboliza o início da purificação, onde o espírito enfrenta suas próprias sombras, os erros passados e as provações enfrentadas em vida. A purificação aqui é um processo de reconhecimento dos pecados e da necessidade de arrependimento. Para a evolução espiritual, esse estágio representa o momento em que a alma deve confrontar suas falhas, suas fraquezas e limitações. Somente através do arrependimento sincero e da busca pela verdadeira transformação interna é que a alma pode avançar. Segundo nível, o céu da refinação. Enoque é então levado a um segundo nível, onde ele observa um ambiente de pureza crescente, marcado pela presença de seres angelicais, que atuam como guardiões das almas em purificação. Esse estágio simboliza a refinação espiritual, um processo onde as almas começam a se livrar das impurezas acumuladas durante sua jornada na Terra. A purificação aqui é feita por meio de ensinamentos e provas divinas que ajudam a alma a se distanciar das paixões terrenas e do ego. Este nível está relacionado à prática da disciplina espiritual e ao aperfeiçoamento das virtudes internas, como humildade, compaixão e sabedoria. É aqui que o indivíduo começa a se aproximar mais da essência divina e a entender melhor o propósito de sua vida. Terceiro nível, o céu da luz e da iluminação. O terceiro nível é marcado pela abundância de luz e pela proximidade de Deus. Neste espaço celestial, Enoque testemunha a pureza de seres espirituais elevados, cuja luminosidade reflete sua total união com o divino.
Este nível representa a iluminação espiritual, onde a alma se liberta de todas as imperfeições e alcança uma clareza mental e espiritual profunda. A purificação neste estágio é completa e a alma passa a perceber a verdadeira natureza do cosmos e a harmonia que existe entre todos os seres. Para a evolução espiritual, este é o estágio de transcendência, onde a alma começa a experimentar a união direta com o divino, compreendendo o propósito universal e sua conexão com tudo o que existe. Quarto nível: o céu da ascensão e da unidade com o divino. Finalmente, Enoque é levado ao mais alto nível do céu, onde a presença de Deus é mais intensa. Este nível simboliza a ascensão final da alma, onde a unidade com o divino é alcançada e a alma atinge a paz eterna. A purificação aqui é completa e o processo de transformação espiritual culmina em uma comunhão direta com o Criador. A alma já não é mais sujeita a limitações, dúvidas ou sofrimentos terrenos, e sua natureza reflete a perfeição divina. Este estágio simboliza a completa transformação e evolução espiritual, onde a alma se torna uma expressão pura do divino. Relação com a purificação e transformação espiritual. Cada nível do céu que Enoque visita é, portanto, um reflexo de um estágio essencial na jornada espiritual humana. Os níveis representam diferentes aspectos da alma, desde a confrontação com as sombras interiores até a ascensão à luz pura. O processo de purificação não é linear, mas requer um esforço constante de autoconhecimento, arrependimento, disciplina e iluminação. A jornada espiritual, tal como descrita no livro de Enoque, é uma ascensão constante, onde cada etapa representa um passo em direção à perfeição divina. A passagem fala sobre a necessidade de autoaperfeiçoamento, a importância do arrependimento e da transformação pessoal, como passos essenciais no processo de evolução espiritual. O próprio Enoque, considerado um ser especial por sua retidão, exemplifica como a humanidade pode alcançar uma conexão mais profunda com o divino, através do esforço consciente de melhorar suas ações, pensamentos e coração. Assim, o livro de Enoque nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a importância de cada etapa de purificação, enquanto buscamos a transformação interna que nos aproxima da luz e da verdade eterna. Essa visão não apenas desafia as limitações humanas, mas também ilumina um caminho para a compreensão espiritual mais elevada. O livro de Enoque e a espiritualidade atual. Nos últimos anos, o livro de Enoque tem despertado um crescente interesse, especialmente no século XXI, à medida que a busca por compreensão espiritual se expande. Muitos estudiosos e praticantes de diversas tradições espirituais começam a ver o texto apócrifo como uma chave para um entendimento mais profundo da jornada humana e divina. O livro de Enoque, com seus temas de revelações celestiais e visões apocalípticas, oferece uma perspectiva única sobre o mundo espiritual, que pode enriquecer a prática religiosa e o autoconhecimento. Ao integrar os ensinamentos de Enoque com práticas espirituais contemporâneas, é possível expandir a percepção sobre a relação entre o humano e o divino, desafiando noções limitadas de moralidade, justiça e redenção. Seu enfoque no julgamento final e na relação com o cosmos pode ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam respostas espirituais mais profundas e uma conexão mais intensa com as forças superiores. Em um momento em que a busca por respostas espirituais se intensifica, explorar textos apócrifos como o livro de Enoque nos convida a expandir nossa visão sobre a espiritualidade. Ele nos desafia a questionar e refletir sobre os limites da tradição religiosa e a buscar um entendimento mais pleno do mistério divino, que transcende os limites do conhecido. Neste vídeo, exploramos a profundidade do livro de Enoque,
destacando sua influência no Novo Testamento e sua relevância para a espiritualidade moderna. Como vimos, esse texto apócrifo não só enriqueceu a compreensão do cristianismo primitivo, mas também oferece insights poderosos para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Enoque, somos desafiados a ampliar nossa percepção da fé e da espiritualidade. Agora, convido você a investigar mais sobre o livro de Enoque e outros textos apócrifos. Qual é a sua opinião sobre o impacto desses escritos na compreensão da Bíblia? Você acredita que eles podem oferecer uma nova perspectiva sobre sua própria jornada espiritual? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa de reflexão e descoberta.